Saudações! O assunto da aula de hoje será isolamento de riscos. Prosseguindo sobre o arranjo físico das edificações, a propagação pode ocorrer entre as fachadas, principalmente em razão do mecanismo de transferência de calor, radiação. E a propagação pode ocorrer entre a fachada e a cobertura, também de forma preponderante em razão da radiação. Sendo assim, os métodos de isolamento de risco seriam a distância de segurança entre as fachadas e, respectivamente, a distância de segurança entre a cobertura de uma edificação e a fachada de outra edificação. Entrando nos métodos de isolamento de riscos, critérios técnicos de isolamento de risco, iremos falar primeiro sobre a separação entre as fachadas das edificações. A distância de separação entre as fachadas das edificações dependerá basicamente do nível de radiação que a edificação expositora irá emitir. Se o objetivo é dificultar ou impedir a propagação do incêndio entre diferentes edificações, a distância de separação deverá ser tal que impeça essa propagação do incêndio. Então, deverá ser tal que a radiação da edificação expositora não alcance de forma intensa a edificação exposição, de modo a elevar a temperatura dos combustíveis da edificação em combustão, que leve a uma ignição e, assim, a propagação do incêndio. Então, a distância de separação dependerá principalmente do nível de radiação emitida pela edificação expositora. E esse nível de radiação emitida depende basicamente da severidade do incêndio e também das áreas de abertura existentes. A severidade do incêndio é uma relação entre o tempo e a temperatura do incêndio, de forma que quanto mais tempo o incêndio passa em suas maiores temperaturas, dizemos que ele foi mais severo. E quanto menos tempo passa em suas maiores temperaturas ou não alcança temperaturas tão altas, dizemos que o incêndio foi menos severo. Então, tempo e temperatura nos traz os parâmetros de severidade do incêndio. E a severidade do incêndio dependerá de dois fatores. Dependerá do tamanho do compartimento incendiado, o compartimento de origem do foco, e dependerá também, podem dizer, eu sei que os senhores vão acertar, dependerá também da carga de incêndio da edificação. Desta forma, a carga de incêndio da edificação e o tamanho do compartimento incendiado vão influenciar diretamente na severidade do incêndio, que influencia diretamente no nível de radiação emitida pela edificação expositora. Dado que, quanto maior a carga de incêndio, maior as energias caloríficas que serão emitidas pela combustão dos materiais. E quanto maior o compartimento incendiado, o compartimento sem barreiras físicas dentro dele, então facilitará a propagação do incêndio para todos os combustíveis que estiverem dentro dele. Então, quanto maior o compartimento incendiado, mais rápida vai ser a propagação do incêndio dentro deste compartimento. E, conforme a carga de incêndio, o incêndio
tende a ter uma severidade alta. Em relação ao tamanho do compartimento incendiado, nós temos uma tabela, de certa forma, intuitiva para determinar a fachada para o dimensionamento. Então, a tabela trata sobre a existência de compartimentação e qual será a parte da fachada a ser considerada no dimensionamento. Então, se a edificação não possui compartimentação horizontal e não possui compartimentação vertical, claro que a fachada considerada para o dimensionamento será toda a fachada do edifício, dado que sem compartimentação o incêndio facilmente irá se propagar entre os compartimentos da edificação e transformará toda a fachada em um painel radiante que emitirá a energia térmica para a edificação em exposição. Por outro lado, se houver compartimentação horizontal e não houver compartimentação vertical, a parte da fachada a ser considerada no dimensionamento será toda a fachada da área do maior compartimento, tanto para edificações térreas como para edificações verticais. Entretanto, se não houver compartimentação horizontal e houver compartimentação vertical, toda a fachada do pavimento ou dos pavimentos divididos pela compartimentação vertical, porque a compartimentação vertical, como veremos na próxima aula, pode não ficar na laje, no entrepiso que divide o térreo do primeiro andar, pode não ficar no entrepiso que divide o primeiro andar do segundo, pode ser que a primeira compartimentação vertical esteja na laje, no entrepiso que divide, que separa o segundo e o terceiro andar de uma edificação. Sendo assim, nesse caso, todo o pavimento ou toda a área desse compartimento dos 3 pavimentos, dado que não há compartimentação, deveriam ser considerados para o dimensionamento. E em havendo compartimentação horizontal e havendo compartimentação vertical, será também toda a área, toda a fachada da área do maior compartimento. Ficando claro isto, veremos. Além do tamanho do compartimento incendiado, vimos que a severidade do incêndio depende também da carga de incêndio. E a carga de incêndio determina a classificação da severidade do incêndio para a legislação de segurança contra incêndio e pânico. E não é apenas a carga de incêndio específica. Não é apenas a carga de incêndio que determina a severidade, é a carga de incêndio específica. Como a carga de incêndio específica é uma medida em megajoules, energia calorífica por metro quadrado, significa que o tamanho do compartimento também já foi considerado para a classificação da severidade. Sendo assim, se a carga de incêndio da ocupação da edificação for entre 0 e 680, a classificação de severidade será 1. Se a carga de incêndio estiver entre 681 megajoules por metro quadrado e 1460 megajoules por metro quadrado, a severidade será nível 2. Já se estiver acima de 1460 megajoules por metro quadrado de carga de incêndio específica, a severidade será 3. Como falamos, o nível de radiação do incêndio dependerá da severidade do incêndio, já vimos sobre a severidade, e dependerá também da área de aberturas existentes. Então, veremos o que nós precisamos saber, o que nós analistas precisamos saber para a verificação das áreas de abertura existentes. Dessa forma, a partir da fachada, da delimitação da fachada a ser considerada no dimensionamento, pega-se o total da área
área de aberturas, tudo isso em metros quadrados. Sendo assim, pega-se a área total da fachada a ser considerada para o cálculo da separação e pega-se a área total de aberturas. Dividindo-se a área de aberturas pela área total da fachada, encontra-se o percentual de abertura da fachada da edificação. Sendo assim, o que é importante saber sobre as áreas de abertura é a porcentagem da abertura na fachada da edificação, de modo que, se a abertura é maior, a possibilidade de emissão de calor é maior, dado que as aberturas, as proteções, os fechamentos das aberturas, em regra, possuem resistência ao fogo menor do que as paredes externas da edificação. Sendo assim, quanto maior a porcentagem de abertura, nós veremos que a distância de separação será maior. A implicação da porcentagem de aberturas, a porcentagem de aberturas, a maior porcentagem de abertura implicará numa distância de separação maior, que vai ficar claro quando os senhores perceberem e fizerem o cálculo da distância de separação. Então, precisamos saber também, para o dimensionamento da distância de separação, quais são as áreas de aberturas existentes. Nesse sentido, a fórmula para dimensionarmos a distância de separação entre as fachadas, de modo que o critério técnico de isolamento de risco seja atendido, é a seguinte: D igual a alfa vezes largura ou altura mais beta. O alfa é um coeficiente estabelecido na tabela A1 da IT 7, como veremos a seguir, em razão da relação largura-altura ou altura-largura, sempre a divisão do maior número pelo menor, da porcentagem de aberturas e da classificação da severidade. A porcentagem de aberturas e a classificação da severidade já vimos como encontrá-las. O beta é o coeficiente de segurança que assume valores de 1,5, caso exista unidade do Corpo de Bombeiros no município, ou de 3 metros no caso de inexistência da corporação na cidade. Sendo assim, se houver unidade do Corpo de Bombeiros no município, com atendimento de combate a incêndio, a unidade do Corpo de Bombeiros precisa possuir viaturas de combate a incêndio, sendo assim o valor pode ser de 1,5. Caso não tenha a unidade do Corpo de Bombeiros na cidade, esse valor tem que ser dobrado, tem que ser 3 metros. Ou seja, caso exista o bombeiro na cidade, entende-se que durante o incêndio, durante a propagação do incêndio, o bombeiro irá chegar, então a distância de segurança poderá ser menor. Mas caso não exista bombeiro na cidade, a distância de segurança poderá ser maior. E 1,5 metro de diferença de distâncias faz muita diferença no que se refere à propagação do incêndio. Então, a distância é dada pelo alfa vezes a largura ou altura. A largura ou altura, a menor dimensão do setor da fachada a ser considerado. Qual o setor da fachada a ser considerado? O pavimento. Qual a menor dimensão do pavimento? A altura ou a largura? A menor dimensão será considerada. Sendo assim, repetindo a fórmula, a distância de separação será dada pelo alfa vezes a largura ou altura, a menor dimensão das duas, mais o beta, que é o coeficiente de segurança. Aqui nós estamos vendo
o índice das distâncias de segurança. Sendo assim, em razão da classificação da severidade, 1, 2 ou 3, em razão do percentual de aberturas de 5% a 100% e em razão da relação largura ou altura, o resultado da divisão da largura, altura ou da altura sobre a largura, sempre o maior pelo menor. Então, cruzando todos esses dados, encontraremos o índice alfa para ser utilizado na fórmula de dimensionamento da distância de separação. Aqui outra tabela da IT 07, na qual são mostrados fatores redutores das distâncias de separação. Nos casos que em uma das edificações, ou a expositora ou a em exposição, seja menor, tem área construída menor, igual ou menor a 750 metros, e altura igual ou inferior a 12 metros, pode-se alternativamente definir a distância de separação de acordo com esta tabela, a tabela 3 da IT 7. Inclusive, para estes fins, pode-se desconsiderar as áreas permitidas pelo decreto faladas na aula específica. Entretanto, algumas observações devem ser feitas para a utilização desta tabela. O estabelecimento da porcentagem de abertura Y deve observar a maior porcentagem de abertura entre os dois edifícios adjacentes. Então, deve-se considerar a maior porcentagem de abertura entre os dois edifícios para a definição de Y. Outra coisa é que as distâncias estabelecidas após o cruzamento dos dados, números de pavimentos e porcentagem de abertura, deverão ser aplicadas entre as aberturas mais próximas na projeção horizontal da edificação, independente do pavimento. Por fim, em áreas frias, como banheiros e saunas, mesmo que o cálculo ou que esta tabela exija 10 metros, 12 metros de distância, em áreas frias, admite-se, em aberturas localizadas em áreas frias, admite-se que a distância seja a mínima indicada nesta tabela, ou seja, 4 metros. No caso de fachadas diagonais, a distância de separação deve ser dimensionada e separar as aberturas mais próximas numa projeção horizontal. E aqui o pulo do gato, o passo a passo para o dimensionamento da distância de separação entre as edificações. Sendo assim, utilizando este passo a passo, será possível chegar à distância de separação. Importante dizer que, como estamos considerando duas edificações para dimensionar a distância de separação entre estas edificações, o cálculo deve ser feito 2 vezes para cada edificação. Então, faz o cálculo considerando-se a edificação A como a edificação expositora, depois faz o cálculo considerando-se a edificação B como a edificação expositora. Dos dois resultados, o que deve ser adotado é o maior resultado, pois uma maior distância de separação implicará uma maior proteção.
e é o princípio utilizado na confecção da legislação e o princípio que deve ser utilizado na nossa interpretação da legislação é o princípio da maior proteção. Sendo assim, em razão do princípio da maior proteção, entre duas alternativas viáveis, deve-se adotar a que leve a uma maior proteção. Nesse caso, por expressa determinação normativa prevista na IT, deve-se adotar a maior distância entre as duas possíveis. Lembrando que, se a edificação possui até 12 metros de altura e até 750 metros quadrados de área construída, a distância de separação pode ser definida de forma alternativa pela tabela 3 mostrada anteriormente. E as distâncias devem ser aplicadas sempre entre as aberturas mais próximas na projeção horizontal. Aqui ficam os exercícios para que os senhores os façam. Já vimos como fazer o cálculo da separação entre as fachadas das edificações. Iremos ver agora a segunda forma de isolar o risco, que é a separação entre a cobertura e a fachada. O primeiro aspecto a ser considerado é o número de pisos que contribuem para a propagação pela cobertura. E o número de pisos que contribui para a propagação pela cobertura depende da existência e da localização do entrepiso que serve como compartimentação vertical. Se não houver nenhum tipo de compartimentação vertical na edificação, todos os pisos da edificação contribuirão para a propagação pela cobertura. Entretanto, se entre o penúltimo e o último pavimento houver compartimentação vertical, apenas um piso contribui para a propagação pela cobertura. Se entre o último e o penúltimo não houver compartimentação vertical, mas se entre o penúltimo e o antepenúltimo houver compartimentação vertical, nesse caso, 2 pisos contribuem para a propagação pela cobertura e assim sucessivamente. Então, em razão dos pisos que contribuem para a propagação pela cobertura, a distância de separação horizontal em metros entre as aberturas mais próximas, ela é dada simplesmente pela tabela. Não é necessário fazer aquele cálculo de distância de separação entre fachadas. Entretanto, quando estamos tratando de duas edificações de alturas diferentes, devemos fazer o cálculo de separação entre fachadas e, após isso, devemos consultar essa tabela para ver a distância de separação entre a cobertura e a fachada e, em razão do princípio da maior proteção, adotar a maior distância encontrada. As disposições que eu já falei no slide anterior. O número de pisos que contribui para a propagação depende da compartimentação vertical, sempre adotar a maior distância. E em qualquer dos casos, se houver um muro corta-fogo entre as edificações, com altura que ultrapasse 1 metro após a projeção vertical da edificação, ele pode substituir esta separação entre a cobertura e a fachada. Dentro dos 3 principais critérios técnicos de isolamento de risco, iremos agora falar sobre o último, que é a parede corta-fogo sem abertura. E quando as edificações forem geminadas, ou seja, quando forem juntas, quando estiverem juntas,
qual o arranjo, qual a possibilidade de propagação e como pode ser feito o isolamento de risco. Será que este é possível? Sim, o isolamento de risco é possível. E a propagação pode se dar entre as duas edificações por quaisquer formas de transferência de energia térmica, por quaisquer forma de transferência de calor, condução, radiação ou convecção. E a pergunta é: como fazer o isolamento de risco neste caso? Como fazer o isolamento de risco neste caso? Outro arranjo físico são quando as edificações estão juntas e possuem alturas diferentes. Nesses casos, o isolamento de risco poderá ocorrer através de uma parede corta-fogo de isolamento de risco. E essa parede necessita ter certas características. Uma delas é que é necessário que ela tenha uma independência do telhado, de forma que quando o telhado ruir, quando o telhado ir à ruína, a parede continue de pé. Sendo assim, a estrutura do telhado não pode estar diretamente fixada à parede. A estrutura do telhado, no máximo, pode ficar em consolos apoiados à parede, de modo que, caso haja ruína do telhado, a parede não seja afetada. E a ruína do telhado tem uma grande chance de ocorrer em razão da convecção. As partes mais altas do ambiente são as partes mais aquecidas e, quando da ocorrência do flashover, o telhado poderá vir rapidamente à ruína. Sendo assim, o telhado deve chegar à ruína, mas não deve abalar a parede corta-fogo. A parede corta-fogo deve permanecer de pé, mesmo que o telhado desabe. Além disso, a parede corta-fogo deve possuir um prolongamento de 1 metro acima da edificação. Esse prolongamento de 1 metro acima da edificação serve também para direcionar a fumaça que está saindo de um compartimento após a ruína do telhado para cima, de modo que em nenhuma hipótese, de forma nenhuma, essa fumaça consiga alcançar o outro ambiente para o qual se pretende isolar os riscos. Além disso, a fachada da parede corta-fogo, a parede corta-fogo, ela deve ser cega. Para a parede corta-fogo que se propõe a fazer o isolamento de risco, a parede corta-fogo, nesses casos, não pode possuir nenhum tipo de abertura, nem mesmo protegidas. Sendo assim, a parede deve ser cega, sem nenhum tipo de aberturas. Além disso, deve haver um prolongamento ao lado da edificação quando não houver afastamento entre as aberturas situadas em lados opostos da parede de isolamento de risco, como será visto mais claramente no slide seguinte. Entretanto, que fique claro, caso haja uma porta nessa parede, uma janela ou qualquer outro tipo de passagem, a passagem de uma tubulação, essa abertura descaracteriza o isolamento de riscos. Apesar da parede ser protegida, caso ela possua uma abertura,
mesmo protegida, o isolamento de risco será descaracterizado. A IT 03 explica que o isolamento de risco pode ser dado através de uma parede corta-fogo sem aberturas. A própria IT 07 diz expressamente que esta parede não pode possuir nenhuma abertura. Então, esse fato não precisa nem ser discutido. Está expresso em vários trechos da normatização de segurança contra incêndio na Bahia que essa parede não pode possuir nenhuma abertura. Isso está claro e expresso. Em primeiro lugar, as aberturas situadas em paredes de lados opostos das paredes corta-fogo precisam possuir um afastamento horizontal não inferior a 2 metros. O afastamento horizontal entre as aberturas situadas em paredes situadas em lados opostos da parede corta-fogo deve possuir 2 metros, no mínimo 2 metros. Esse afastamento poderá ser maior, mas no mínimo 2 metros. E a parede que divide, além da parede corta-fogo, a parede que divide as aberturas, o prolongamento da parede para dividir as aberturas, também deve possuir as mesmas características que a parede corta-fogo, as mesmas características de resistência mecânica, estanqueidade aos gases e à fumaça e isolamento térmico. Caso não seja possível esse afastamento mínimo de 2 metros entre as aberturas situadas em lados opostos da parede corta-fogo, deve-se substituí-lo por uma aba horizontal que ultrapasse a projeção da edificação. Então, uma aba horizontal que ultrapasse a projeção da edificação com, no mínimo, 90 centímetros de comprimento. Sendo assim, caso não seja possível esse afastamento, caso o afastamento entre as aberturas de lados opostos da parede corta-fogo seja menor que 2 metros, coloca-se uma aba lateral à edificação do piso até a altura da parede corta-fogo e que ultrapasse a projeção da edificação em, no mínimo, 90 centímetros. Já para lotes distintos, para propriedades distintas, a distância de segurança será recomendatória. Sendo assim, a distância de segurança recomendatória é a metade da distância de segurança dimensionada entre as fachadas. Então, calcula-se a distância de segurança entre as fachadas e adota-se a metade dessa distância do limite da edificação até o limite da propriedade, ou seja, da edificação até o muro da propriedade deve-se ter metade do exigido para a distância total da edificação. A ideia é que cada lote adote metade dessa distância e que as edificações, entre as edificações, tenha essa distância total e assim não seja possível a propagação do incêndio. Entretanto, como já falado, esta distância de segurança em propriedades distintas é apenas recomendatória. Recapitulando os objetivos,
Ao final da aula, o participante deverá compreender o isolamento de risco. Espero sinceramente que esteja claro o que é isolamento de risco. Ao final da aula, o participante também deverá entender e diferenciar os casos de distância de separação e de parede de isolamento de risco, distância de separação em edificações separadas e a parede de isolamento de risco em edificações geminadas. E dimensionar a distância de separação entre edificações. Está aí o exercício para que os senhores... Aqui as referências utilizadas para a confecção da aula. Por fim, me despeço agradecendo, muito obrigado a todos e lembrem-se, vidas são salvas na fase do projeto. Vidas alheias, riqueza salvar.